Bem, pessoal, hoje basicamente a gente vai terminar o ponto 7 e começar o ponto 8. O ponto 8, vocês já devem ter visto, a gente já disponibilizou o exercício de fixação. Por favor, não deixem de fazer o exercício de fixação, que esse foi um problema que a gente teve com a turma de vocês na unidade passada. Metade da turma ficou sem fazer os exercícios. Inclusive, teve gente que não tirou 10. Boa noite, Raquel. Teve gente que não tirou 10 porque ficou. Boa noite, Anabela. Porque não fez o exercício de fixação, gente. O ideal é você fazer o exercício de fixação no dia que a gente passar, até porque ele integra também a atividade, entendeu? A atividade é essa aula expositiva, mais o exercício de fixação, e também a gente fica à disposição de vocês por e-mail, de preferência no horário da aula, porque a gente está com muita coisa para fazer. Vocês podem mandar e-mail tirando dúvidas sobre exercícios, sobre os trabalhos que a gente passar. Então, lembrando, cada exercício de fixação ele vale meio ponto, independente do número de questões que vocês acertarem. E esses exercícios de fixação, eles têm que ser entregues mais ou menos a 15 dias. Por exemplo, se a pessoa, de repente, não pôde fazer, deu um problema de conexão, pode entregar com 15 dias. Porém, o melhor é fazer sempre depois que termina a aula expositiva. Aí vocês analisam. Bem, então hoje a gente termina o ponto 7 e começa o 8, né? Acho que algumas pessoas já fizeram o exercício de fixação do ponto 7. Eu não vi exatamente quem, mas eu notei que teve gente que colocou lá, até porque eu só puxo geralmente o relatório depois que termina o prazo do curso de vocês. Então, vamos lá, gente. Alguém tem alguma questão que queira fazer antes? Não, né? Então, a gente pode ir para a exposição do assunto. Lembrando, sempre que eu estou passando slides, eu não consigo ver o chat. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, ou pergunte no áudio, ou se tiver o áudio com problema, pergunte para os colegas, né, lerem a pergunta. Tudo bem. Bom, pessoal, o ponto 7, sujeito de direito internacional. A gente tinha terminado nessa parte sobre ONG, né? E tinha falado também dessa questão do poder de celebrar tratados das organizações internacionais. Bem, pessoal, vocês vão pagar depois uma disciplina sobre organizações internacionais também, até porque é um campo de trabalho muito importante para os profissionais de RI, mas aqui em Direito Internacional Público a gente já vê alguma coisa, só que vocês vão aprofundar melhor na disciplina sobre organizações internacionais. E quais seriam as características das organizações internacionais que nos ajudam a distinguir esse tipo de entidade de outros? Na prova de vocês, eu vou colocar uma entidade, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, ou pode ser uma organização internacional. Aí vocês vão ter que explicar por quê. Eu vou colocar um texto descrevendo aquela entidade, e aí vocês vão ter que analisar e explicar que tipo de entidade é aquela que está sendo trazida na prova. Estudar as características das organizações internacionais já ajuda bastante, porque aí você já descarta se é ou não uma organização internacional. Bem, primeiramente, organizações internacionais são interestatais, ou seja, são criadas por estados soberanos, elas são formadas por estados soberanos. ONGs, por exemplo, podem ser formadas por pessoas naturais, pessoas físicas, ou até por pessoas jurídicas, empresas, né? Então, a organização internacional sempre é criada por estados, sempre são estados soberanos ali. A dificuldade que existe, eu acho que eu falei nisso bastante na aula passada, é em relação àquelas entidades esportivas, mas toda entidade esportiva que eu conheço é ONG, porque as pessoas confundem federações esportivas, que geralmente são associações privadas, como a FIFA, aqui no Brasil quem representa é a CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, que é uma associação. Ela é uma associação. A CBF não é uma entidade do governo, apesar do nome Brasil ou brasileira, né? Então percebo que a camisa da seleção brasileira não representa nosso país em termos do estado, né? E são criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Para mim, a melhor forma da gente distinguir uma ONG de uma organização internacional ou de uma empresa que atue
de forma multinacional ou transnacional, eu sempre confundo as duas, né? É o tratado. Se aquela entidade é criada por um tratado, para mim é feito diz o matuto, morreu Maria Preá, ou seja, aquilo é uma organização internacional. Por exemplo, a ONU é criada pela Carta de São Francisco, o Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção, a União Europeia foi criada pelo Tratado de Roma, mas hoje é regulamentada pelo Tratado de Lisboa, depois da sua reforma. Então, se tiver tratado no meio, é organização internacional. E esse tratado, que a gente vai falar depois, funciona como estatuto e constituição daquela entidade. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Decorrem da Associação Livre de Estados. Toda organização. Pronto, nesse sentido, a organização internacional é muito parecido com a associação interna, né? Porque, do mesmo jeito que uma associação do direito nacional, nenhum Estado é obrigado a entrar na organização internacional e tampouco a permanecer. Então, elas decorrem da Associação Livre de Estados. O melhor exemplo, que inclusive é muito debatido dentro do curso, é a questão do Brexit, que, na minha opinião, acho que eu já falei isso para vocês, foi um dos piores negócios que eu já vi na minha vida. Né? Claro, o Reino Unido pôde sair da União Europeia, porém, ele vai ter que pagar uma indenização pesadíssima, se eu não me engano, é aproximadamente 40 bilhões de euros, e teve que dar aquele prazo, gerou uma confusão política que derrubou 2 primeiros-ministros. Agora, notem, o Estado não é obrigado a permanecer na organização. Agora, se ele for sair, se ele recebeu benefícios, como, por exemplo, no caso da União Europeia, todos os Estados recebem benefícios, que podem ser desde o investimento em infraestrutura até bolsas de estudo, incentivos, enfim, o Estado ele tem que devolver à organização internacional. Se um Reino Unido da vida teve dificuldade para sair da União Europeia e também em virtude disso, aliás, o problema deles nem tanto foi a questão financeira, mas a questão política, principalmente relativa à Irlanda do Norte. Mas pensem, por exemplo, numa Irlanda ou numa Grécia da vida, né? Que são países assim muito mais pobres e que realmente teriam uma imensa dificuldade. Muriçoca aqui, gente. Agora, além do Covid, tem que se preocupar com a dengue, né? Sim, mas como eu estava dizendo, imagine no caso de um país desses. Em 2013, eu fui para a Irlanda participar de um congresso e eles estavam instalando lá um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, que é uma mistura de bondinho com metrô. Aqui no Brasil tem ali a pessoa vai no Museu do Amanhã, no centro do Rio, né? Tem um VLT também. Aí lá na Irlanda estava com recursos da União Europeia, né? Aquele VLT de Dublin. É uma cidade muito agradável. Então entenderam, né? A organização internacional, nenhum Estado é obrigado a se inserir na organização e nem a permanecer, mas se permanecer, se quiser sair, pode eventualmente ter que pagar uma dívida, e às vezes bem pesada. Possuem capacidade civil e personalidade jurídica própria, independente dos Estados-membros, elas também são sujeitos de direito, elas são tão sujeitos de direito quanto os Estados soberanos, porém com menores prerrogativas. São compostas por órgãos permanentes, distintos e independentes de seus membros. Toda organização internacional tem órgãos permanentes, por exemplo, vocês sabem que a principal sede da ONU é o quartel-general de Nova York. Claro, ela tem outra sede em Genebra, Viena e, se eu não me engano, Nairobi, no Quênia. Mas a sede principal dela é o quartel-general de Nova York. Esses órgãos são permanentes e são distintos dos seus membros independentes. Inclusive, a organização internacional, ela pode tomar decisões que contrariam o interesse direto de seus Estados-membros. Agora, o poder da organização internacional obrigar os seus Estados-membros, isso varia de acordo com o poder da organização internacional, tá? Algumas têm grande poder, como a União Europeia, outras têm menos. Isso é uma questão extremamente política. Seus órgãos, como diz, possuem vontade e interesses próprios, que nem sempre são dos Estados-membros.
Claro, tem organização que tem o poder de sancionar os Estados-membros que desrespeitem suas vontades. Outras, o poder sancionador é menor. Na ONU, acho que vocês sabem disso, né? Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, eles têm poder de veto, ou seja, a ONU só aplica a sanção a algum Estado se um deles não vetarem. E eles usam isso à torta e à direito para garantir os seus interesses. E seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessárias para o exercício de suas funções, perdão. Olha, aí em relação à questão de imunidade diplomática, privilégios, a extensão dessa imunidade diplomática e desses privilégios depende do Estatuto da Organização Internacional. Mas, por exemplo, na ONU, os delegados da ONU, os autocomissários da ONU, geralmente eles têm imunidade diplomática, ou seja, não vai preso nem em flagrante delito, só responde à jurisdição de origem, tem imunidade tributária, isso também é válido para os prédios que funcionam em embaixada e consulados também, e órgãos representativos das organizações internacionais. Então, isso depende do estatuto, a extensão dessas imunidades e desses privilégios depende do estatuto da entidade. Eu não sei, pessoal, se vocês assistiram o filme que saiu agora na Netflix, Sérgio. Alguém assistiu? Ainda não. Pronto, mas eu recomendo. Ainda não, mas eu tô pensando. Eu recomendo. Conta a história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, claro, um pouco romanceada e tudo mais, mas, por outro lado, também foge daquele estereótipo do latino, né? Mostra um diplomata brasileiro muitíssimo competente. Eu sei que alguns de vocês veem a possibilidade de uma carreira diplomática. Eu já falei que eu já fiz o concurso A gente do Rio Branco. o documentário dele na aula. Sim, na aula de quem? De Gustavo, foi? Não, a gente assiste na aula de teoria das relações Ah, internacionais, certo, no período certo. passado. Pronto. Tem um documentário dele, o da Netflix também, que na Netflix também tem o documentário dele, né? Pronto, assistam o filme, gente. Ali vocês vão ver um diplomata brasileiro extremamente competente que era cotado para ser secretário-geral da ONU, mas que infelizmente morreu naquela bagunça do Iraque. O filme está muito bem produzido. Aquele Wagner Moura, acho que vocês já assistiram outros filmes com ele, né? Ele é um ator muito bom. Então eu recomendo que vocês assistam. Peguem esse final de semana para assistir. Se já não tivesse tanto trabalho para a gente fazer, eu até passaria o trabalho, entendeu? De vocês assistirem, porque a gente vai estudar a parte de diplomacia no ponto 10, no ponto 10, não é 9 não, é no ponto 10. Mas como já tem tanto trabalho para fazer, aí eu não vou passar não, mas aí fica a recomendação, tá certo? Ok. Prosseguindo aqui, pessoal. Natureza dúplice dos tratados constitutivos de organizações internacionais. São acordos multilaterais e também sua constituição interna. Por que a gente diz que tem natureza dúplice? Porque são duas coisas ao mesmo tempo. Primeiramente, como eu falei, são acordos multilaterais, ou seja, são tratados celebrados por mais de 3 estados, ou mais de 2, como quiserem, estados-membros, né? Não existe organização internacional bilateral, reparem. E também, pessoal, esse tratado constitutivo é a constituição interna da entidade, é a sua legislação principal. Ali estabelece os objetivos, quem pode ou não entrar na organização internacional, como sair dela, como é que ela vai, o seu patrimônio ser constituído, né? E então ela é a lei principal da organização internacional. Então, o Tratado Constitutivo de Organização Internacional geralmente é chamado Carta, Estatuto ou Constituição, sendo a sua lei orgânica, não está sujeita às reservas, possuindo primazia sobre tratados internacionais em geral. Por exemplo, na ONU, percebam, é a Carta da ONU. No Tribunal Penal Internacional é Estatuto. Na União Europeia e na OMS, na União Europeia era a Constituição, mudou, viu? Agora é o Tratado de Lisboa. Na OMS é a Constituição, Organização Mundial de Saúde.
E como eu falei, a lei orgânica, né, a sua Constituição, é a lei que estabelece os principais direitos e deveres da organização internacional. Quem for aderir tem que aderir do todo, ou seja, não cabe reservas. Eu não sei se vocês lembram, mas reservas é quando um Estado ele não declara que não vai cumprir com determinados cláusulas ou artigos do tratado. Seria como uma espécie de veto. E elas prevalecem, isso é que significa primazia, né, como alguns de vocês com certeza sabem, em relação aos tratados gerais, porque ela é um tratado normativo, né, que estabelece regras de organização internacional. Sim, organizações internacionais também podem possuir um regimento interno criado por seus órgãos. Esse regimento interno ele não é obrigatório, como o Tratado Constitutivo, porque o Tratado Constitutivo, ele, como diz o nome, ele cria a organização internacional. O regimento interno, ele organiza o funcionamento interno da organização internacional. Geralmente, gente, esse regimento interno, ele existe para aquelas organizações internacionais que têm, como é que eu posso falar? Que tem uma Assembleia Geral muito grande, por exemplo, tem um grande número de membros. Aí o regimento interno, ele disciplina, por exemplo, as votações na Assembleia Geral. Então, basicamente, ele serve para isso, né? Então, a ONU tem regimento interno, mas outras, de repente, podem não ter. A estrutura das organizações internacionais é muito variável, mas normalmente possui uma Assembleia Geral e uma Secretaria. Quase toda organização internacional ela tem sempre uma Assembleia Geral, que seria a reunião dos Estados. Olha, porém eu chamo a atenção, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nem sempre é um Estado, um voto. Na Assembleia Geral da ONU O Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, tem o mesmo voto que Montenegro, que tem uns 600 mil habitantes, acho que sim, depois vocês podem olhar aí no Dr. Google, né? Mas acho que é por aí, é menos de 1 milhão. E tem o mesmo voto, um voto. Agora, em organizações como o FMI, que é um banco, também além de ser uma organização internacional, o voto é proporcional ao capital investido. E quase toda tem secretaria. A secretaria é o órgão executivo. Poucas organizações internacionais chamam, por exemplo, presidência. A maioria chama secretaria. Na ONU, você sabe que é um secretário-geral. Atualmente é um português. Não sei se é Antônio ou Manuel Guterres. Eu sei que o sobrenome é Guterres. Acho que é Antônio Guterres. Olha aí, pessoal, no Google. Qualquer coisa aí, corrijam, tá? Ou é Manuel ou é Antônio. Eu sei que é um nome bem tradicional, português. Aliás, ele tem cara de português. Antônio, né? Antônio mesmo. Antônio Guterres. Eu sabia que era um nome bem tradicional, porque não sei se vocês sabem que Santo Antônio era português, né? E por isso que tem muito português, não é só Manuel Joaquim, Antônio também, tá? Devido a Santo Antônio, né? Que era de Lisboa. Tem a casa dele até hoje lá. Gente, prosseguindo aqui, vamos agora falar da classificação das organizações internacionais. Pronto, se a entidade que eu colocar na prova de vocês, vocês identificarem como uma organização internacional, vocês vão ter que classificá-la de acordo com as classificações que a gente trabalha. Essa classificação que eu vou trazer agora para vocês é de Mauzuoli, mas outros autores que a gente trabalha têm classificações parecidas, que mudam algum ponto ou outro. A vantagem dessa disciplina é que vocês têm a bibliografia atualizada, né? Vocês têm a edição de livro 2020 no Minha Biblioteca da ACES, na biblioteca digital. Pronto, quanto aos fins, a gente tem as organizações gerais, como a ONU, a OEA, etc. Organizações gerais, pessoal, são aquelas que têm o objetivo ou objetivos os mais amplos possíveis. Por exemplo, o objetivo geral da ONU é promover a cooperação entre os povos, o desenvolvimento, a paz internacional, a paz mundial, aquela história da Miss, né? A paz mundial. Inclusive, as Miss falam disso porque concurso de Miss começou a se disseminar no mundo a partir dos anos 50 e a ONU era um período que a ONU estava muito em destaque dessa questão da paz mundial, não sei o quê. Por isso que fica aquela história que vocês com certeza já ouviram falar,
Então, a ONU é bem geral, ou seja, promover cooperação entre os povos, desenvolvimento, paz mundial. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, também, só que no âmbito do continente americano, né? A sede dela é em Washington. É uma organização regional. Então, reparem que é bem geral. Específicas. Organizações específicas são aquelas que têm um objetivo bem delimitadozinho, bem específico. Por exemplo, o FMI, Fundo Monetário Internacional. O FMI, o que é que ele faz? Ele presta assessoria em políticas macroeconômicas, e aí acho que vocês sabem muito bem o que são políticas macroeconômicas, né? E o FMI não empresta dinheiro, por exemplo, para construir uma estrada, para fazer uma usina hidrelétrica. O FMI empresta dinheiro, por exemplo, se o país está com as suas reservas cambiais, e acho que vocês estudaram também reservas cambiais, né? Ou não? Se não estudaram, vão estudar. Acho que não. Ainda Ainda não, não. né? Reservas cambiais ou reservas monetárias é um valor que o Estado tem. No passado, essa reserva era só em ouro, depois de determinado tempo passou a ser em dólar. Hoje em dia, depende do país, geralmente são vários ativos financeiros. Pode ser euro, dólar, ouro, títulos. O Brasil, a maior parte, acho que são dólares e títulos do governo americano. Mas, enfim, esse dinheiro ele serve para a balança de pagamento e serve também para servir de lastro monetário para garantir o poder da moeda. Por exemplo, no Brasil, hoje, a gente tem mais de 300 bilhões de dólares de lastro monetário. Claro, o governo hoje ele não emite para cada dólar que ele tem, vamos dizer que ele emitisse R$ 5 em dinheiro. Não, ele emite mais. Porém, o nosso governo ele tem um lastro monetário para garantir a validade do real, que ajuda a nossa moeda a ter um valor. No passado, até o Plano Real, que eu acho que nenhum de vocês era nascido na época do Plano Real, o Brasil pegou um período que o Brasil praticamente não tinha reservas monetárias, todo o dinheiro, por exemplo, em dólar que o Brasil arrecadava com as exportações, usava para pagar a dívida externa, e o governo, para cobrir as despesas aqui, emitia dinheiro sem controle. Porque emitir dinheiro sem controle, isso gera inflação. Acho que isso vocês já estudaram em economia, né? Mas vou estudar de novo. O RI tem uma boa base em economia. Aliás, o eixo de economia de vocês é maior até do que o eixo jurídico. Então, o FMI só empresta dinheiro para o Estado. Por exemplo, quando a Argentina, há pouco tempo, estava com as suas reservas cambiais monetárias lá embaixo, aí emprestou. Então, ele atua numa área bem específica. A Unesco, que é a Organização para a Educação, Ciência e Cultura, ela funciona em Paris, por exemplo. A Unesco, ela dá o título de Patrimônio da Humanidade, claro, ela faz outras coisas também, mas dá o título de Patrimônio da Humanidade. Pernambuco tem o patrimônio histórico, né, em Olinda e Recife, e tem o patrimônio natural. Vocês sabem qual é o patrimônio natural de Pernambuco? Alguém sabe qual é o patrimônio natural? Não? Seria Fernando Noronha, não? Exatamente. E por isso que a gente paga aquela taxa bem cara quando vai para lá. É Fernando Noronha, Patrimônio Natural da Humanidade. Porque tem os dois, né? Mas, assim, a Unesco trabalha com educação, ciência e cultura, também percebam bem específica. Já a União Postal Universal, ela trabalha com distribuição de correspondência. Eu acho que talvez nenhum de vocês nunca tenha pensado o seguinte: olha, para mandar correspondência para outro país, o Brasil tem que celebrar tratados com todos os estados do mundo? Não. E tem uma entidade chamada União Postal Universal, que é uma organização internacional. Se você filia a ela, você já está afiliado automaticamente a todos os outros países. Não precisa ficar fazendo convênio. Imagine, tem quase 200 estados soberanos, se todos precisassem fazer convênio com todos. Então, você tem uma organização internacional que funciona na Suíça e que existe desde o século XIX, que centraliza todo esse processo. E, inclusive, gente, aquele código de postagem que vocês já viram em objeto postado no correio, aquilo segue uma padronização internacional. Então, o objeto termina em BR
porque é postado no Brasil. Mas se algum de vocês já recebeu correspondência de outros países, a terminação varia de acordo com o país em que o objeto postal foi colocado. Reparem nisso. Alcance. A gente tem as organizações universais ou globais. Tem autor que chama universal, a maioria chama universal. Tem autor que chama global, ou seja, são aquelas que aceitam estados soberanos no mundo inteiro, como a ONU, a OIT. A OIT, para quem não sabe, é a Organização Internacional do Trabalho. Sede na Suíça, Genebra. A Unesco, que tem sede em Paris também, ela aceita países do mundo inteiro. Já as organizações regionais ou aceitam estados ou de um continente ou de uma região. Por exemplo, Mercosul, América do Sul, o NAFTA, América do Norte, a União Europeia, né? Europa, pelo menos a maior parte não, porque eles não exigem a maior parte, pelo menos uma parte do território. A atuação. A gente tem organizações com finalidade política, como a ONU, a OEA e a OTAN. A OTAN é a organização política, aliás, tem um surgimento político decorrente da Guerra Fria, né? É uma organização político-militar, mas é política, ela surgiu no contexto de Guerra Fria. E tem as organizações com finalidade técnica específica, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que está em evidência por conta da pandemia, o próprio FMI, apesar de que as pessoas dizem que o FMI exerce muita pressão política, é verdade, mas a princípio ele é uma organização técnica, que empresta dinheiro para políticas macroeconômicas e presta assessoria nessa área, e a Unesco, que, como a gente falou, trabalha com educação, ciência e cultura, e é uma organização técnica. Independência normativa. Em relação à independência normativa, aí, gente, seria no tocante à relação com o direito interno dos países. Então, a gente tem organizações dependentes, que são aquelas organizações que, além do direito internacional, obedecem normas internas, como a UPU, a União Postal Universal, e a Cruz Vermelha. Geralmente, essas organizações dependentes são aquelas mais antigas. Essas duas organizações aí existem desde o século XIX, e elas são regidas também pelo direito civil suíço, porque tem sede as duas na Suíça. Claro, a gente já falou daquela discussão se a Cruz Vermelha é organização internacional ou não, tem autores que dizem que sim, tem autores que dizem que não. Como ela foi criada por tratado, eu digo que ela é. Embora, como ONG, ela é dirigida por pessoas, não por estados, mas isso tem a ver com o caráter de neutralidade e os objetivos da Cruz Vermelha. Independentes. Independentes são aquelas que não mantêm nenhuma vinculação com a ordem jurídica interna, ou seja, são regidas pelo direito internacional público, como a ONU, a OEA, a maioria delas. Inclusive, tem a organização internacional que tem o seu próprio direito, que não sei se vocês lembram, eu falei, é a União Europeia, né? O direito da União Europeia chama-se direito comunitário. Nem é direito internacional público e nem é direito nacional. É direito comunitário. E lembrando, direito comunitário na sua competência, não é em tudo, mas naquilo que for considerado competência dele, ele tem poder de prevalência sobre o direito interno dos países. Só não pode suprimir as cláusulas pétreas da Constituição do referido país, né? Participação dos estados. Em relação à participação dos estados, a gente tem as organizações abertas ilimitadamente. Organizações abertas ilimitadamente são aquelas que estabelecem requisitos mais gerais para a admissão de novos membros, como, por exemplo, a ONU, a Unesco. Elas não criam muita dificuldade para a admissão de novos membros. Na ONU parece que sim, mas não. Na ONU é o seguinte, o Estado que se candidata, ele tem que ser indicado por um membro permanente do Conselho de Segurança e ser votado na Assembleia Geral. Parece complicado, mas não é. A melhor prova é que quase todos os estados soberanos do mundo fazem parte da ONU. Só não faz parte da ONU aqueles estados que têm uma questão, assim, problemas de reconhecimento, né?
Mas a maioria dos estados assim que tem um consenso internacional sobre o reconhecimento e que a maioria da sociedade internacional reconhece, eles fazem parte da ONU. Já as abertas limitadamente são aquelas que colocam requisitos mais específicos e para se admitir novos membros. Por exemplo, a União Europeia não basta ter território na Europa. Tem questões econômicas, indicadores econômicos que têm que ser atingidos, embora a própria União Europeia empreste dinheiro para o Estado alcançar esses indicadores, tá? Tem questão, por exemplo, a União Europeia exige democracia, exige respeito a direitos humanos para que o Estado membro, então tem a porção de requisitos, né, para entrar na União Europeia. A OEA, ela só aceita estados do continente americano e que estejam numa listagem prévia. Como assim uma listagem prévia? Por exemplo, tem territórios que a OEA estabelece que, se ficarem independentes, podem ser membros, como, por exemplo, Porto Rico, que é ligado aos Estados Unidos, ou a Guiana Francesa, aqui vizinho ao Brasil, né, que é da França. Isso aí foi uma proposta argentina, um drible da vaca, porque os argentinos não queriam que, se as Ilhas Malvinas ficassem independentes, fizesse parte da OEA. Então, eles aprovaram uma relação de países que futuramente, se ficarem independentes, podem ser membros da OEA. A questão aí foi por conta das Malvinas. Pode perguntar. Qual a diferença desse tópico 5 para o tópico 2? Porque o 2 ele fala sobre alcance. Aí é universal e regional. E no 5, da participação dos Exato. Aí é o seguinte, ali é só a questão do alcance. Aqui é para receber novos membros. Os dois têm a ver, só que aqui, repare, primeiro, não existe organização fechada. E uma organização aberta, as organizações ou são abertas limitadamente ou ilimitadamente. Então, não é a mesma coisa. Claro, você diz assim, uma organização regional, eu acho que é isso que você está querendo perguntar. Uma organização, por exemplo, que só admita país de uma região, ela sempre seria aberta limitadamente, né? Isso, é basicamente essa lógica. Exatamente, é isso. Então, eles se relacionam, né? Diretamente Se proporcionados. relacionam, mas são conceitos diferentes, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, numa prova você pode dizer, essa organização aqui ela é regional e aberta limitadamente, porque só aceita país dessa região. Entendi. Entendeu? Tem a ver, mas aí na prova tem que colocar as Não. duas classificações. Oi? A regional, ela tá ligada com o limitadamente e a universal com a ilimitadamente? Ou não? Ou tem exceções? Tem exceções. Por exemplo, pegue aqui, vocês estão vendo a OPEP. Não sei se vocês sabem o que é a OPEP, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela é uma organização aberta limitadamente, porque ela só aceita países que exportam petróleo. Mas mas o alcance dela é universal. Por quê? Porque ela aceita países de qualquer continente. Por exemplo, se eu não me engano, a Venezuela é membro. Pronto. Se eu não me engano, não, pelo amor de Deus. Basta olhar. Eu estou esquecendo que eu estou na internet, né? Basta olhar os membros da OPEP. OPEP, sempre da Wikipédia. A Wikipédia não é muito confiável, não. Né? A OPEC, vou olhar no site. É sempre melhor, gente, a gente olhar no site da entidade. Porque a Wikipédia, ela tem muita informação, mas também ela não tem muito controle, não. Vocês sabem que qualquer pessoa pode editar. Então, a gente não pode usar a Wikipédia, por exemplo, para fundamentar TCC, artigo científico, né? Por isso, cadê? Vamos ver aqui os Estados-membros da organização. Interessante, cadê? Petróleo, about us. Pronto. Percebam, vocês estão vendo, né? Os Estados-membros? Uhum. Repare, tem a Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela.
Reparem, o alcance dessa organização aqui, pronto, gostei da intervenção, porque aí já deu para dar um exemplo. Essa organização, pronto, vamos aqui, porque aí a gente já pega o caso prático. Essa organização aqui, que tem esses membros, olhando essas 5 classificações, dá para a gente dizer o que dela? Não dá para dizer tudo, obviamente, né? Primeiro, quanto aos fins, ela seria geral ou específica? Ela é específica. Exato, só aceita países exportadores de petróleo. Em relação ao alcance com aqueles membros, ela seria universal ou regional? Eu acredito que seja universal, porque Universal. são países que não estão no mesmo território. Não estão no mesmo território, não, estão no mesmo continente. Isso. Porque você pega uma Argélia que está na África, Angola está na África, mas tem o Irã que está na Ásia, tem uma Venezuela que está na América, né? Tem a Arábia Saudita. Então, ela junta vários países aí. Aí vamos voltar lá. E percebo que na prova seria mais ou menos isso para vocês fazerem. E explicando. Em relação à atuação, ela tem finalidade política ou técnica? Técnica. Técnica. Não dá para dizer independência normativa, só se a gente olhasse o Tratado Constitutivo, né? E, por último, ela é aberta ilimitadamente ou limitadamente? Aí já, limitadamente. Não pela questão do continente, né? Mas pela questão porque só aceita países que exportam petróleo. Isso. Entenderam? Então, aí ela é uma exceção, aquela hipótese que vocês estavam levantando. Porque ela é uma organização de alcance universal, mas é aberta limitadamente. Entendi. Entendeu? Uhum. Pronto. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam na prova, caso seja uma organização internacional que caia. Dizer que tipo de entidade é aquela usando essa classificação. Pronto. Bom, acho que isso vocês já pegaram, né? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o fundamento histórico da personalidade jurídica das organizações internacionais. É o parecer da Corte de Haia de 1949 sobre o caso Bernadotte. O caso Bernadotte, como é que foi? Bernadotte era um conde sueco, primo do rei da Suécia, da família real, e ele morreu, ele era alto comissariado da ONU, ele era alto comissário da ONU. Ele morreu no processo de independência de Israel, num atentado terrorista organizado por guerrilheiros judeus. Em 1949, a ONU entrou com uma ação declaratória na Corte Nacional de Justiça de Haia, pedindo para declarar se a ONU possuía personalidade jurídica internacional para responsabilizar o Estado de Israel pela morte do conde Bernadotte. Aí a decisão da Corte foi o seguinte: tanto a ONU quanto as outras organizações internacionais, de fato, teriam personalidade jurídica internacional, e assim, gente, elas poderiam responsabilizar o Estado de Israel, né, no caso, pela morte do seu alto comissário. Inclusive, lá na sede da ONU em Nova York, que é um lugar que eu já visitei, as 2 pessoas mais homenageadas que morreram da ONU a serviço é o conde Bernadotte e o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, né? Que aí vocês ficam com essa sugestão do final de semana para assistir o filme Sérgio. A personalidade jurídica internacional raramente vem expressa em seus instrumentos constitutivos. Dificilmente só aquelas mais novas, como a União Europeia, que foi reformada há pouco tempo, que não é mais nova, né, mas foi reformada há pouco tempo, e, por exemplo, o Mercosul, que o Tratado de Assunção coloca claramente que ele tem personalidade jurídica internacional. Mas não menciono, mas nem por isso deixa de ter. Decisões e deliberações das organizações internacionais são normalmente tomadas por votações em assembleias gerais ou órgãos congêneres. Congêneres seriam órgãos parecidos, análogos, né? Então, porém, o que varia é o sistema de decisão. E aí é isso que a gente vai falar agora, espécie de sistemas decisórios das organizações internacionais. Gente, dificilmente uma organização internacional adota um sistema decisório só. Elas combinam vários sistemas decisórios
e o sistema decisório acaba sendo de acordo com o assunto que é votado. Pronto, vamos falar de cada um aqui. Unanimidade. Unanimidade é quando um determinado tipo de decisão todos têm que aprovar. Pronto, a União Europeia para admitir novos Estados-membros, todos têm que aprovar. Inclusive, é por isso que eu digo que a independência da Catalunha é inviável. Por quê? A Catalunha, como vocês sabem, é uma das regiões mais ricas da Espanha, né? A capital é Barcelona. A Catalunha teve um processo de movimento de independência, etc. A Catalunha, ela perfeitamente tem condições de ser independente de Madrid, mas é impossível, pelas condições sociais, políticas e econômicas, que ela seja independente da União Europeia. E se ela fizer um processo de independência unilateral, jamais a Espanha admitiria a Catalunha dentro da União Europeia. Então, se a Catalunha ficar independente, tem que ser por um processo que seja negociado com a Espanha, mas unilateralmente não dá. Inclusive, não sei se vocês notaram que a Escócia, ela ameaçou a independência. Foi feito um plebiscito em relação à independência da Escócia há pouco tempo, né? Da Escócia em relação ao Reino Unido. A votação foi um pouco apertada, mas os escoceses depois voltaram, disseram porque a Escócia voltou para a permanência da União Europeia. Também seria outra hipótese. Então, Catalunha pode ser independente de Madrid, mas de Bruxelas é a sede da União Europeia. Jamais. Não tem condições. Ainda mais uma área que nem Barcelona, que é uma área que tem gente ali da Europa todinha, tem não só pelo turismo, mas também pela economia, pelo esporte, né? Pelas universidades. Barcelona tem boas universidades, né? Dissidência. Dissidência é quando alguns membros não são obrigados a adotar determinadas decisões das organizações internacionais. Pronto, outro exemplo que a gente pega da União Europeia, acho que vocês sabem disso, né? O Reino Unido, quando era membro da União Europeia, ele não foi obrigado a adotar a moeda, por isso que ficou usando a Libra, e nem foi obrigado a adotar a zona de livre circulação da União Europeia, que eu já falei que é a zona de Schengen, né? Mas a gente vai falar de novo, se eu não falei, já falei, né, na turma de vocês. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Agora, tem uma coisa, pessoal, já avisaram que se o Reino Unido quiser se candidatar de novo e quiser voltar para a União Europeia, vai ter que aceitar moeda, vai ter que aceitar zona de livre circulação de pessoas, não vai ter mais esse poder de dissidência. E, e eu acho que tome, né? Voto ponderado. O voto ponderado é quando determinados membros têm uma qualidade de voto especial na organização, têm privilégios de voto, né? Pronto, o veto no Conselho de Segurança da ONU é um voto ponderado, que o Conselho de Segurança da ONU ele só aplica a sanção ao Estado se um dos 5 Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido não vetarem, né? Isso é um voto ponderado. O outro exemplo de voto ponderado é o do FMI, que como o FMI é um banco, o voto é proporcional ao capital que cada país tem investido. Pronto, vamos olhar o FMI e tal. Só dá a Wikipédia. Notaram isso? Você bota no Google. Não dá raiva, gente. Uhum. Vamos olhar aqui a situação de que país. Esse aqui são os Estados-membros, viu? Não sei se vocês estão acompanhando aqui. Não, o Texas eu nem entrei, os caras já estão pedindo para preencher sorveio. Argentina. Tem a ficha do país.
Ah, aqui é o crescimento da economia da Argentina, menos 5,7, viu? Essa aqui é a cota que a Argentina tem, tá? Tinha travado aqui. Hã? Tinha Travou? travado. Travou agora? Não, vocês estão vendo? Tá normal aqui, eu tô Agora tá conseguindo normal. acompanhar. Pronto. Essa parte que eu vou selecionar aqui, isso aqui é o crescimento da economia argentina. E aqui é o tamanho da cota que a Argentina tem, que é a votação, entendeu? Sim. E esse aqui, quem sabe inglês sabe, é o que a Argentina tem de empréstimo, né? Querem olhar o Brasil? Sim, sim. Mas a nossa cota com certeza é muito maior do que a da Argentina. Vamos ver. Ixi, botaram o arpoador, né? Ou travou de novo. Tá normal aqui. Perfeito. Ah, projeção do nosso crescimento. Estão vendo aí? Menos Negativo. 5,3, né? Não, negativo todo mundo vai ser esse ano. Agora, a gente está um pouquinho melhor do que a Argentina ainda. Sim, aí vamos ver o tamanho da cota. Não sei se vocês lembram que da Argentina era 3, aqui é 11 bilhões, né? Da Argentina, se eu não me engano, era 3. E a nossa dívida, cadê a dívida? Não, nem tem. Pronto, estamos devendo não, viu? Quando não aparece é porque não tem eu, né, professor? Milagres acontecem. Não, mas o Brasil quitou os débitos no FMI faz tempo, né? Vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo, não aparece não. Da Argentina aparecia, né? Então é porque não tem. E a cota nossa é quase 4 vezes maior do que a Argentina, né? Aqui é o número de acordos, 16. Eu nem olhei da Argentina. Vamos olhar de novo, só por curiosidade. A vantagem da internet é isso, de você estar usando na internet. Você pode ir lá. 21 acordos. O Brasil era só 16, né? Estou vendo aqui? Aqui são Sim. acordos. E percebam que é só 3 bilhões de dólar. Não é dólar, é uma mistura, a moeda que vale mais ou menos que nem o dólar, mas eles misturam euro, SDR é a moeda de referência. Vale, o valor dela é quase o mesmo que o dólar. Então é 3, a gente é 4 vezes maior. E aqui, ó, os empréstimos que os argentinos estão devendo, 31. Ah, eles têm, percebam, em empréstimo eles têm quase não, 10 vezes mais em empréstimo do que a cota deles, que seria as ações que eles têm, né, do FMI. Tem mais alguns países que vocês queiram olhar? Nos Estados Unidos? Pronto, vamos olhar Estados Unidos, aí a gente dá uma fechada, né? O que é inglês. Bota Manhattan. Olha, tá pior que o Brasil também. Quando você pensa que o Brasil tá na pior. 5,9. O Brasil acho que foi 5,3, não foi? A Argentina foi 5,7, a previsão de crescimento, né? Sim, olha o tamanho da cota americana. A cota americana é 8 vezes praticamente maior do que a nossa, né? Que a nossa não estava 11 bilhões, aqui está 82 bilhões, né? Foi. Aham. E também os americanos não têm débitos, né? Empréstimo. Quantos acordos? Olhem aqui quantos acordos os americanos fizeram com a FMI. 2, né? A gente 16, a Argentina 21. Pronto. Depois, se vocês quiserem. Oi? Ao contrário, não, Argentina 16 e a gente 21. Não. Vamos conferir? Não, Eu acho que é o foi isso Brasil. mesmo. O Brasil é 16, a Argentina é 21. Essa 21 questão de acordos. quantidade de acordos influencia em alguma coisa
em questão política? Sim, tem, né? Porque se o país deve, e inclusive ele tem que de vez em quando estar renegociando as dívidas, né? Uhum. A Argentina é 21 mesmo. Tá aqui, ó. Estão vendo? 21 Uhum. acordos. Pronto. Dá um bom trabalho para vocês. Isso aqui, se eu estivesse passando, dá para você pesquisar. Ou então, se vocês quiserem depois fazer algum Professor, paper, né? Oi. essa dívida, eu não sei se alguém perguntou, não estava prestando atenção, mas essa dívida vai afetar muito os acordos que o Brasil vai, o país, no caso, vai Como fazer. vocês viram, o Brasil não tem, né? Mas sim, afeta, claro. Por exemplo, a Argentina aqui, ela deve 10 vezes mais do que ela tem de cota. Então, ela é devedora. Vocês viram que nem o Brasil e nem os Estados Unidos tá com débitos lá, né? Mas daí ela tendo essa dívida impede ela de pedir mais, digamos, para o FMI? Não necessariamente, depende da necessidade. E depende até das boas relações que se tem com a direção do FMI. Agora, eu confundi. É o seguinte, não sei se é o diretor do FMI, deixa eu olhar. Porque tem o FMI e o Banco Mundial, né? O diretor é americano, sempre é, e o outro diretor é europeu. Aí eu estou esquecido. Deixa eu olhar aqui se acha. E outra coisa, eles têm prazo. No caso, a Argentina tem um prazo estabelecido pelo Cada FMI para acordo, como qualquer a dívida? empréstimo, cada acordo, entendeu? Cada acordo tem o Uhum. seu prazo. É um empréstimo, isso aqui é um banco, é uma organização internacional, mas é um banco. Cadê Mas daí, se ele não cumprir dentro do prazo o pagamento, qual tipo de certo. consequência o Estado ele Vários, inclusive ele pode ter dinheiro retido, dinheiro de movimentação internacional, não tira mais empréstimo e fica com o nome sujo na praça. Tem 189 Estados-membros o FMI, olha aqui, ó. 1949 foi o ano que ele foi estabelecido. 1 trilhão é a capacidade que ele tem de emprestar. 0% é a taxa de interesse para países de baixa renda. Taxa de interesse não, perdão, em inglês e taxa de juros, né? Interessante, em inglês e espanhol, quem fala interesse seriam juros, né? Não sei se vocês já notaram isso. Pronto, mais alguma coisa do FMI? Deixa eu olhar aqui. Governance. Agora não. Não, então podemos voltar para a gente terminar aquele assunto e começar o outro. Agora, não estou vendo aqui o diretor-geral. Porque sempre é assim, um é o europeu e outro é o americano, entendeu? Aí eu estou esquecido se é o FMI que é o europeu ou se é o Banco Mundial que é o americano. Acho que o FMI é o europeu. Estou procurando aqui. Cadê os secretários? Não, vamos voltar. Essa é a última página. Pronto. Aí, gente, o voto ponderado era aquilo que eu estava falando. Ali no FMI, o voto é de acordo com o capital que vocês viram investido. Então, por exemplo, a Argentina tem o equivalente a 3 bilhões em voto. O Brasil, 11, os Estados Unidos, 82. Maioria simples ou qualificada. Maioria simples seria aquele quórum de 50% mais um. Por exemplo, na ONU, as decisões em geral. E maioria qualificada seria aquele quórum de 2/3 dos votos na ONU para a reforma do Estatuto. Organizações internacionais, gente, elas não possuem base territorial, por isso celebram um acordo de sede, tratados com certos estados, para estabelecer a sede da entidade. Então, para um país funcionar, uma organização internacional, ele faz esse acordo, é um tratado, e ali tem imunidade tributária, então essa organização internacional ela não paga imposto, né?
Por exemplo, a gente já falou aqui, a sede principal da ONU é em Nova York, então, para funcionar ali tem um tratado. Se eu não me engano, o terreno foi doado pela Prefeitura de Nova York, era uma área que funcionava Matadouros, fica perto do Rio. Acho que eu li isso, ou disseram isso, quando eu fiz a visita guiada lá. Inclusive, se vocês forem a Nova York, façam uma visita guiada à ONU. A gente já teve 3 alunas do Projeto SOI que participaram de simulações dentro da própria ONU. Todo ano eles fazem. E tem as inscrições para isso, né? 3 alunas nossas, 2 do curso de RI e 1 de Direito, foram lá para a sede da ONU. Foi 2018, 2019, foi. Pessoas jurídicas internacionais, além do Estado, só passam a atuar fortemente após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente, só os Estados soberanos atuavam internacionalmente. As nossas referências são aquelas de sempre, né? Os livros que vocês já conhecem, todos eles têm edição atualizada na minha biblioteca da Acesso. Para encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou dar um slide do ponto 8. Esse ponto 8, o pessoal de RI acha chatinho, que é responsabilidade internacional. Porém, pessoal, responsabilidade internacional é um assunto importantíssimo. Vocês, muitas vezes, têm dificuldade porque vocês não pagaram a responsabilidade civil e tem, no curso de Direito, tem uma disciplina só de responsabilidade civil, né? E tem um pouco de dificuldade. Porém, eu me coloco à disposição de vocês, se vocês tiverem dificuldade com algum conceito desse ponto 8, vocês podem perguntar, fiquem à vontade, porque eu sei que alguns conceitos vocês não dominam, porque vocês simplesmente não pagaram nenhuma disciplina relacionada à responsabilidade civil. E responsabilidade internacional seria a responsabilidade civil aplicada internacionalmente. Então, primeiramente... Oi, pode perguntar. No caso, seria relacionado àquela atividade que o senhor passou sobre a China, né? Se eu não me engano. Exato. Quem leu não. Eu não. Quem assistiu aquele vídeo, ali eu falo bastante de responsabilidade. Eu pensei que eu já tinha estudado, eu estava estranhando. Também. Não, é porque aquilo ali eu vou fazer um artigo. Eu vou fazer um artigo sobre aquilo. Aí, no começo do artigo, eu explico o que é responsabilidade internacional. Entendeu? Mas eu não explico tudo. Tem coisas que vocês vão ver aqui no ponto 8 e vocês podem comparar os slides que já estão disponíveis junto ao exercício de fixação, que tem coisas que eu não falo e que tem aqui, entendeu? Ali é só a introdução que eu dou ao assunto. Por que eu fiz aquilo? Eu recebi da minha esposa, viu, meu sogro, um vídeo acusando a China, que a China era responsável, não sei o quê. Um vídeo de 5 minutos, gente. Eu gravei um vídeo de 37 minutos explicando, com base na teoria. Vocês já notaram que nos dias de hoje, a gente vê, as pessoas não sabem a diferença da informação para o conhecimento. Aquele vídeo de 5 minutos é informação, e informação de uma qualidade. O conhecimento é uma coisa que tem que ter uma reflexão maior, tem que ter uma fundamentação. A internet é cheia de informação, mas tem pouco conhecimento. E outra, às vezes, e também confunde informação, conhecimento e opinião. E tem gente, às vezes, que acha que a opinião vale mais do que o conhecimento e do que a informação fundamentada. Já pararam para pensar nisso? Então, por exemplo, aquele vídeo que acusa a China... basicamente o que está acontecendo, né? Hoje em dia, muitos debates, assim, até em portais de notícias bem reconhecidos, apresentam essa coisa de um debate com 2 lados, sendo que, na verdade, um é embasado na ciência e o outro é na opinião. Assim, Não, mera opinião. Né? Por exemplo, aquele caso da Gabriela Prioli, a mulher muito competente na CNN, a mulher com mestrado em direito penal, botavam ela para debater. Eu estava lembrando disso mesmo. Oi? Estava lembrando dela, né? Aquele caso, quem tem conhecimento da área, assim, é para fazer vergonha, para você sentir vergonha dos outros, entendeu? E eu até achei que ela foi até muito... Ela era uma pessoa contida e educada, porque o que o pessoal dizia era um absurdo, né?
e ela fundamentando as decisões, as decisões não, a análise dela, né, e o pessoal só na opinião, naquele discurso fácil e não sei o quê. Fale não. Professor, Oi. se houver como depois compartilhar a bibliografia do seu artigo, eu agradeço, porque eu estou trabalhando um artigo sobre a mesma temática para esse bimestre também. Pronto, me mande um e-mail agora, quando terminar esse encontro, daqui a pouco eu termino, que eu só vou dar esse slide aqui. Você me manda que eu lhe mando, viu? Me mande por e-mail agora que eu respondo imediatamente. Aí você já coloca, professor, porque aí eu já lembro, porque esse final de semana eu tenho bem muita coisa para corrigir, e como ainda está no horário da aula de vocês, então eu estou para atender a turma de vocês, né? Me mande, Certo. eu respondo imediatamente, mas mande agora. Assim que, Tá pronto, você pode mandar aí, enquanto eu estou aqui explicando, você já manda que quando eu sair, terminar esse vídeo, eu já respondo. Porque Ok. realmente eu estou com muita coisa para fazer esse final de semana. Terminei de corrigir um TCC agora, tem mais 2. Tem 2 alunas para artigo científico inicia para dar uma olhada. Sim, gente, aí vamos. Eu vou dar esse slide aqui e a gente para. Responsabilidade internacional é a reparação devida pelo Estado ou organização internacional causadora do dano. Essa reparação pode ser através do pagamento de uma indenização em dinheiro, em bens, ou até de um pedido de desculpa, tá? Pode ser feito reparação de responsabilidade internacional. Por exemplo, se um presidente disse que um determinado país era não sei o quê, foi ofensivo, então ele pede desculpa, ele já está fazendo uma reparação. Então, a responsabilidade internacional é isso, é a reparação devida pelo Estado ou organização internacional que foi causadora do dano. Natureza jurídica da responsabilidade internacional. Existem, assim, a maioria dos autores colocam 2 ou 3 naturezas jurídicas, né? Subjetiva, segue a teoria da culpa. Como assim? Um Estado, ele vai ter o dever, por exemplo, de reparar o dano, se ficar comprovado que ele teve culpa pelo dano. Por isso que a gente diz que é subjetivo, você tem que provar a culpa. Essa é a regra da responsabilidade internacional, tá? Ou seja, um Estado, ele só responde por um dano que ele causou a outro Estado se você provar que ele teve o dolo é a intenção. Ou se ele foi negligente, ou se ele foi imperito, ou se ele foi imprudente. Por exemplo, naquele vídeo que a gente falou da China, e por favor, não deixem de fazer, tá? Se alegava a questão da negligência da China, né? Aí, por quê? Porque, em regra, a responsabilidade internacional é subjetiva, ou seja, o Estado só deve reparação se comprovar que ele teve culpa. Objetiva. A objetiva, gente, não segue a teoria da culpa, segue a teoria do risco. Se o Estado, por exemplo, exercer uma atividade que tem um risco de gerar dano, ele responde por esse dano, independente da culpa, só pela questão do risco. Claro, tem que ter ocorrido dano, né? Mas aquela atividade não precisa provar, ela já é uma atividade de risco. Inclusive, a objetiva é excepcional. Poucos casos, só aqueles casos em que o direito internacional estabelece, que a gente vai estudar nesse ponto, é que cabe a responsabilidade objetiva, como, por exemplo, um objeto nuclear. Pronto! Num daquele vídeo de informação que eu falei sobre a questão da pandemia, se falava como se fosse teoria do risco, mas não é teoria do risco, é teoria da culpa. Por quê? Teoria do risco é para objeto nuclear e espacial, que até no vídeo uma pessoa compara aquilo a Chernobyl. Mas Chernobyl é nuclear segue teoria do risco. Tá certo? Assim como objeto espacial. Então, uma coisa é a teoria do risco. Na teoria do risco, não importa se o Estado é culpado. Aquela atividade tem um risco, como a atividade nuclear, ou, por exemplo, um satélite que se colocou na órbita, esse satélite caiu, sei lá, um meteoro bateu nele. O dono do satélite responde por conta da teoria do risco. Mas a teoria do risco é excepcional. A regra é a subjetiva, ou seja, você tem que provar mesmo a culpa. Integral, absoluta. A integral também segue a teoria do risco, porém ela é absoluta, ou seja, não admite exceção. Na teoria do risco objetiva,
Se ocorrer um estado de necessidade, ainda exclui a responsabilidade, por exemplo. Depois a gente vai estudar as excludentes. Já na integral, não. O objeto nuclear espacial, ele segue a integral, ou seja, segue a teoria do risco, mas não admite exceção. Então, por exemplo, se um estado vazar radiação nuclear de um estado para outro, responde integralmente, porque a absoluta não admite exceção. Ou se um satélite... Pronto, há pouco tempo estava para um... Não sei se vocês lembram disso. Tinha um risco, e aí, ó, o risco de uma estação espacial chinesa cair no Brasil. Acabou caindo no Pacífico Sul. Mas se caísse no Brasil, a China responderia de todo jeito. Porque naquele tipo de dano, a responsabilidade é integral, é absoluta, não cabe exceção. Mas, por exemplo, uma pandemia é subjetiva, segue a teoria da culpa. Tem que provar que houve culpa para o Estado responder. Entenderam, gente? Isso é complicadinho, né? Oi? Entendi. Até agora, Entendi. tudo bem. Faz sentido. Pronto, perfeito. Assista também aquele vídeo, porque ali eu abordo um caso específico, né? E como eu disse, o pessoal de RI tem uma dificuldade de entender, porque não paga. Direito só paga um semestre, uma disciplina todinha de responsabilidade civil. Vocês não. Então, muitas vezes tem dificuldade para entender esse ponto, mas eu estou vendo que bom que vocês estão alcançando. Formas de responsabilidade internacional. A gente tem a direta ou a indireta. Direta é quando o dano foi causado por um funcionário do Estado, pode ser por um político, por exemplo, quando um presidente fala mal de outro país, mas tem que ser alguém que esteja a serviço do Estado, seja por ser político ou seja por ser funcionário. A indireta é quando uma pessoa ou uma entidade está sob responsabilidade do Estado. Por exemplo, se o Estado de Pernambuco causar um dano aos Estados Unidos, quem responde indiretamente é o Brasil. Do mesmo jeito, uma pessoa natural que não tenha cargo público. Agora, se for no caso de pessoa natural... Oi, pergunte. Nessa questão da direta, no caso, a fala do Eduardo Bolsonaro, do ministro da Educação, em relação à China, não se caracteriza, né? Já que ele não representa o Estado brasileiro. Ou eles têm força? Se caracteriza porque eles estão em exercício de cargo público. Entendi. Entendeu? Eles não são representantes oficiais, mas eles têm cargo público. Então, ali é responsabilidade direta mesmo. Agora, por exemplo, se fosse um terrorista brasileiro que fizesse um atentado em Nova York, a responsabilidade é indireta e teria que provar a negligência, ou seja, a responsabilidade aí é subjetiva, tem que seguir a teoria da culpa. A Arábia Saudita, por exemplo, a princípio ela não responde pelos atentados do 11 de setembro, porque vocês sabem que Osama Bin Laden era saudita, né? Porque não tem como provar a negligência aí. Só se, por exemplo, ele tivesse preso e tivesse fugido da prisão e tivesse feito atentado terrorista lá. Por comissão ou omissão. Pronto, comissão, pessoal, aí seria uma ação direta. Uma intenção. Não, ação direta não, melhor, a intenção. E omissão é quando você não agiu de acordo com o seu dever. Certo? Então, por comissão, foi decorrente de uma intenção. E omissão, quando não agiu de acordo com o seu dever. Convencional ou delituosa. A responsabilidade convencional é aquela que decorre de um tratado-contrato, ou seja, de uma convenção entre as partes, um não cumpriu, gerou a responsabilidade internacional. A delituosa é de um tratado normativo, é o desrespeito a um tratado normativo, que estabelece uma norma geral de direito internacional. Então, aí há o desrespeito a esse tratado normativo. Aí gera uma situação delituosa, ou seja, o Estado descumpriu um tratado normativo. Pronto. Gente, alguma dúvida sobre essa primeira página aqui dos slides? Não. Não, né? Pronto. Não, tá tranquilo. Perfeito. Então a gente para aqui porque também já
Acho que hoje a gente já viu muito conteúdo, né? Eu estou satisfeito, não sei vocês. E pronto, gente. Façam os exercícios de fixação do ponto 7. O ponto 8 talvez seja interessante vocês pegarem mais algum assunto. Mas do ponto 7, façam um exercício que vai, se eu não me engano, até dia 1º, né? É isso. O prazo de vocês Isso. fazerem. Ô, Pronto. professor, Pergunte. não vai ter nenhum exercício do ponto 8 além do da China, não, né? No caso, ou vai ter Ele um? mandou, tá? Tem, já mandei. Ah, tá certo. Vou olhar. Porque o da China é independente, entendeu? Porque o Uhum. da China é um caso específico. Aí vai ter, sim. Já está lá, já está disponível. Tá no Classroom. O da China vale 1 ponto. Esse, o de fixação, vale meio cada. Porque são 6, né? São 6 até o Uhum. ponto 12. Isso. Aí, gente, o que mais? Acho que só, né? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não, tá Pronto. tudo Então, Agora tranquilo. não. perfeito. Eu acho que eu já passei muito conteúdo hoje e foi muito proveitoso. Que bom que vocês estão conseguindo acompanhar bem a disciplina mesmo diante dessa situação. E vocês sabem sempre que qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, né? E aí dá uma lidinha, também pode dar uma lidinha nos livros que a gente tem. Essa disciplina é muito importante para o curso, porque realmente direito internacional público é a base das disciplinas da área, né? E o profissional de RI tem que ter uma boa noção de direito internacional público. E pronto, gente, acho que é isso. Um bom final de semana para vocês, né? Descansem nesses períodos e qualquer coisa a gente está à disposição de vocês, tá certo? Então, quem quiser colocar o seu boa noite, a sua presença aqui, fica à vontade. Então, boa noite, Anabela, Nicole, Matheus, Emiliane, Kleber, Renan, Heloísa, Rislaine, Sara, Ana Laíse. Boa noite a todos, a todas. Podem saindo. César, Beatriz, boa noite. Podem saindo aos poucos para eu fechar o. Antes de 10 horas eu publico.